Paz do Senhor Jesus, a todos os jovens que estão nos acompanhando mais uma vez neste momento. Nós estamos aqui para dar continuidade ao segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Neste momento nós estaremos falando da lição de número 3, aonde Deus tem falado conosco através desta revista sobre tempos de conquista. Antes, porém, eu quero fazer um convite para você. Você que ainda não curtiu, ainda não se inscreveu lá no nosso canal, você pode ir lá nesse momento, AD Colheita Oficial. Aproveita quando você entrar lá para ver os trabalhos que nós temos realizado em nosso templo sede. Você também dá o seu like, aproveita também, ativa o sininho, porque todas as vezes que uma notificação nova chegar, é a AD Colheita disponibilizando aí trabalho de evangelização, de ensino da palavra de Deus, para que eu e você possamos crescer em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para que nós possamos dar início a essa aula em nome de Jesus? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. E nesse momento eu quero te agradecer pela vida dos irmãos, dos jovens que estão nos acompanhando através, Senhor Deus, desta aula de escola bíblica. Senhor, nos instrui, fala conosco em nome de Jesus. Queridos jovens, nós vamos falar nesse momento sobre preparativos para a conquista. É o que diz a lição de número 3. Nós já falamos aí sobre o livro de Josué, o tempo de conquista, falamos sobre o chamado de um líder, e agora nós vamos entender como que aquele povo se preparou para esse tão importante momento de entrar na terra que Deus havia os prometido. O texto do dia nos diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios, capítulo de número 21 e o versículo 31. A síntese: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, ao Senhor dos Exércitos. Querido jovem, eu quero nessa manhã já enfatizar sobre isso. Tudo que nós conquistamos, tudo que nós adquirimos, tudo que nós chegamos a obter, não é pelos nossos méritos, é por causa daquilo que Deus faz na minha e na sua vida, e nós precisamos entender isso. Vamos ler o texto que é a leitura bíblica aí em classe, nos diz assim: e enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse os homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo o que lhe acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Introdução. Depois de ouvirem as últimas instruções de Moisés, podemos perceber, mediante a leitura do texto bíblico, que os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes da sua missão histórica e mais disciplinados, com a chegada deles às fronteiras da terra prometida. O discurso final e a morte de Moisés, Josué já estava devidamente confirmado como comandante-chefe em seu lugar. O povo entendeu que estava chegando um novo tempo para as suas vidas. A promessa que há séculos pairava sobre a nação, agora tornar-se-ia realidade. Os hebreus sabiam que, como no episódio do Mar Vermelho, Deus precisava intervir fortemente para que eles pudessem entrar na terra prometida. Então Josué ordena ao povo, pela fé, que façam os preparativos para atravessar o Jordão e conquistar a herança. Querido jovem, nós vamos então, nesse momento, entender tudo o que Deus estava falando com aquele líder, com aquele jovem chamado Josué e com toda a nação de Israel. Nós precisamos entender que Deus estava preparando, Deus estava fazendo com que eles se sentissem
no momento certo, na hora certa e do jeito certo para que eles pudessem entrar na terra que Deus os havia prometido. Preparação é algo que todos nós que estamos engajados na obra de Deus precisamos ter. Nós precisamos entender que existe um processo ao qual a nossa vida passa diante dos anos, diante dos dias, dos meses, e isso significa que Deus está forjando, moldando, trabalhando em nossa vida, para que nós possamos herdar aquilo que Ele nos prometeu. Vamos entrar no primeiro tópico e vamos aprender aqui então sobre Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Prevede-vos de comida. O livro de Josué narra a história da saga dos hebreus rumo a Canaã. Foram 40 anos de muitas lutas, milagres divinos, rebeliões, surpresas e decepções para o povo que agora chega ao destino. Grande parte dos milagres, como a travessia do deserto, cessou, como foi o caso do maná. Josué reuniu os príncipes do povo e deu-lhes uma ordem, com a qual os hebreus não estavam acostumados. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: prevede-vos de comida. Eles precisavam de suprimentos e só tinham 3 dias para providenciar tudo. Acredita-se que a ordem visava a preparação de receitas como as derradeiras porções do maná, bem como a provisão de alimentos da Transjordânia que estavam acampados. Josué precisava de auxiliares, pois sabia que, como Moisés, também não poderia resolver tudo sozinho. Os príncipes das tribos foram excelentes ajudantes, que nos mostra que quando Deus quer fazer algo significativo no meio do seu povo, Ele separa e prepara cooperadores. O que nós precisamos entender aqui? Deus deu uma ordem à nação de Israel. Deus deu uma ordem àquele povo para que eles preparassem comida. Quando nós falamos isso, parece algo normal, mas nós estamos falando de um povo, que há 40 anos estavam vivendo milagres de Deus. O povo não passava pelo calor porque a coluna de nuvem os cobria durante o dia. O povo se conduzia e estava no deserto, mas eles estavam a todo momento se providenciando de calor e de luz, porque a Bíblia é enfática ao nos dizer assim que uma coluna de fogo os conduzia. Outra questão que nós precisamos entender é o fato de que aquele povo estava acostumado a todas as manhãs colher o maná. Estavam todas as manhãs acostumados a pegar o maná diário e para que eles pudessem então se alimentar os seus filhos. Agora a ordem mudou. Deus estava falando com aquele homem. Deus estava falando com Josué para que ele pudesse então passar pela nação de Israel, por dentro daquela nação e falar com o seu povo. E falar com ele para que eles se conduzissem agora por toda a nação, por todo o acampamento, o arraial de Israel, e eles então providenciassem comida. 3 dias apenas para que eles pudessem fazer isso. Eles precisavam agora se utilizar da última parte do maná, porque nós sabemos que não era correto que se guardasse aquele alimento. E uma outra questão, eles também iam se utilizar dos alimentos in natura, porque a região onde eles estavam acampados, a região da Transjordânia, era um lugar onde eles podiam ali fazer os cultivos e se utilizar das coisas que são naturais. Tópico 2. Convoque as tribos. Os guerreiros da tribo de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés deveriam ser convocados para atravessarem o Jordão e lutarem também pela herança de Deus. Mas uma parte ficaria para proteger as mulheres, crianças, bem como o patrimônio que estava na Transjordânia. Estes homens deixariam tudo e partiriam para a guerra a fim de conquistar aquilo que o Senhor havia prometido. O que nós precisamos entender nesta manhã, querido jovem? Nós vamos entender aqui algumas coisas. O primeiro tópico falou a respeito de suprimento, falou a respeito da alimentação. Aquilo que aqueles homens precisavam fazer para que eles pudessem agora manter-se mediante aquele momento de guerra, aquele momento de dificuldade, aquele momento de adversidade que eles iriam enfrentar para a conquista da terra. Inicialmente nós vamos ver a preocupação do líder Josué, porque todas as vezes que alguém vai liderar um povo, a preocupação dele não pode ser particular, ele não pode preocupar só com si. Ele não pode preocupar somente com o seu ambiente, somente com a sua família.
E isso nós vamos aprender muito bem quando a Bíblia vai nos dizer algo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. No livro de Provérbios, o capítulo de número 30 e o versículo de número 25 nos diz assim: as formigas são um povo impotente, todavia, no verão preparam a sua comida. Percebam uma coisa aqui. As formigas vão nos dar um show, uma aula, um exemplo do que é alguém, do que é um povo preparar para si a comida no tempo do verão, ou seja, no tempo onde a terra é produtiva. Porque os momentos de escassez, eles podem sobrevir à nossa vida. Lembra de José, que estava no Egito? E quando ele estava naquele momento, naquela terra, nós vamos perceber algo muito importante. O que é, Robert? Que ele fora levantado como líder naquela nação, no meio daquele povo, no meio daquela terra, para que ele viesse fazer os celeiros e dar a instrução para o faraó daqueles dias, para que pudesse armazenar o alimento. Eu quero dizer para você, você que está me ouvindo também neste momento, existem momentos da nossa vida que Deus ele vai nos levantar para que nós venhamos fazer a diferença e entender as instruções de Deus. Os tempos de escassez, os tempos de adversidade, os tempos de luta, nós não estamos isentos deles. E nós precisamos entender uma questão. Robert, o que é? Nós precisamos entender que Deus ele pode me levantar e levantar você, jovem que está me ouvindo. Nesses tempos difíceis, ninguém pode ser desprezado. Nós precisamos aqui ver, quando nós olhamos para essa lição, que agora Deus falou para que se convocasse todos os líderes, todos os príncipes das tribos de Israel, porque eles tinham que ir para a peleja. Em tempos de conquista, eu e você, jovem, precisamos lutar. Precisamos nos dispor, precisamos entender a ordem de Deus e precisamos partir, sim, no momento certo, para a guerra que Deus tem nos enviado. E ontem eu até falava algo a respeito disso. A nossa guerra, ela não é contra a carne. Diferente dos dias desses homens, a nossa guerra ela é espiritual. E as nossas armas também são espirituais e estão muito bem claras lá no livro de Efésios, no capítulo de número 6. Quando o escritor, o apóstolo Paulo, ele vai dizer para que nós fortalecêssemos no Senhor e na força do seu poder. O poder que nós vamos entender aqui, biblicamente falando, é o poder que advém de Deus. É um poder que o Espírito Santo de Deus, a sua palavra, o evangelho, a oração impregna em nossos corações. Tópico 1.3. Seja fiel ao comandante. O povo estava abastecido de víveres. Todas as tribos estavam reunidas. O líder estava à bênção de Deus. Mas ainda faltava algo. Uma demonstração sincera de fidelidade e submissão ao povo e ao novo chefe. De nada adianta ter uma bela estratégia e um formidável exército se as pessoas não estão dispostas a obedecer o guia. Este é um dos segredos da arte de guerra. Deus já tinha anunciado a sua fidelidade a Josué. E agora, o povo anunciou seu compromisso em obedecer o novo líder. Os hebreus estavam confiando o destino de suas vidas a Josué. Por isso eles pedem duas coisas: que Josué agradasse a Deus e que Josué se esforçasse. Ou seja, desse o melhor de si. O que nós vamos entender aqui? Agora, a história havia mudado, o cenário já havia mudado, como eu já disse aqui no início da aula. Mas o povo precisava entender uma questão. Deus havia levantado um novo líder. Um novo homem estava ali para conduzir aquela nação, para conduzir aquele povo. E não podia ser diferente senão o povo obedecesse. Nós precisamos entender, e quando nós vamos olhar à luz do Novo Testamento, a Bíblia diz assim: toda autoridade ela é constituída por Deus. E nós precisamos ser submissos a esses. Nós precisamos entender que se nós não entendermos que existe um cabeça primeiro que é Cristo, e depois nós temos autoridades para conduzir o rebanho do Senhor, nós nunca vamos conseguir conquistar aquilo que Deus nos prometeu. É necessário que nós nos coloquemos à disposição e à obediência daqueles que conduzem. A Bíblia diz assim, se eu não me engano, quando Paulo falou a uma das cartas, dizendo assim que nós temos que orar, que clamar e nos submeter àqueles que nos presidem.
ou seja, aqueles que estão à frente. Deus estava levantando um novo chefe líder e comandante para aquela nação, para que ele pudesse conduzir a nação de Israel até a terra que Deus havia os prometido. Vamos aqui sobre um pensamento que o nosso comentarista deixou aqui. A terra prometida foi uma promessa de Deus às patriarcas. Promessa do quê? Da bondade divina. Então, Deus não fez, Deus não prometeu e não faz promessa na minha vida pelo nosso merecimento. Isso é a bondade de Deus na minha e na sua vida. Mas um ponto importante. A herança de Deus só pode ser recebida por aqueles que desejam. Josué desejou. Os comandantes da tribo de Ruben, da tribo de Gade, os guerreiros de todas as tribos ali, eles precisavam querer, eles precisavam desejar, eles precisavam almejar aquilo que Deus havia prometido. Eu quero dizer algo para você que está me ouvindo nesse momento. Se você sabe que Deus tem uma chamada na sua vida, almeje isso. Lute por isso. Se disponha, jovem, a ser usado por Deus em esses tempos de adversidade, como nós estamos enfrentando nos nossos dias, no nosso país e no mundo. Seja alguém maduro, seja alguém responsável, coloque-se à disposição de Deus, para que nós venhamos fazer a diferença nessa terra. Tópico 2. Os espias. Enviados para o reconhecimento da cidade. No final do período da Idade de Bronze, quando foi escrito o livro de Josué, toda a grande cidade de Canaã era, na verdade, uma cidade-estado, que tinha o seu próprio exército, carros e instrumentos de guerra, bem como um rei, como era o caso de Jericó. Israel estava acampado em Sitim. Possivelmente, após o luto da morte de Moisés, Josué enviou 2 homens de confiança para conhecerem o local em que a batalha seria travada. Essa conduta de Josué, em conhecer as condições que seriam enfrentadas por suas tropas, demonstra a sua responsabilidade pessoal e atesta sua profunda dependência de Deus e fé, pois qualquer que fosse o relatório dos espias, ele já havia anunciado que a guerra seria travada. Essas qualidades, dentre outras, fizeram que Josué um líder de excelência. O que nós precisamos entender nesse tópico 2.1? Os espias agora seriam enviados para que pudessem reconhecer o lugar onde eles iam batalhar, o lugar onde eles iam pelejar. O que nós precisamos olhar para essa lição e entender? Eu e você, querido jovem, temos também as nossas dificuldades, os nossos campos de batalha, os nossos lugares aonde nós temos as nossas pelejas. Nós temos conflitos que são, por vezes, espirituais. E nós temos os conflitos internos, as adversidades da alma. Quantos de nós já passamos por momentos assim? É aquele momento que a gente se depara com uma situação e a gente não sabe como lutar com ela. A gente não sabe, às vezes, como lidar com aquilo. Mas eu quero dizer algo para você. Josué, ele mandou aqueles 2 homens para que eles pudessem ver a terra, observar a terra e ver como que ele teria que lidar com os inimigos. Sabe o que eu quero dizer para você? Nos nossos conflitos também, nas nossas dificuldades, nós precisamos reconhecer quem são os nossos inimigos. Nós temos vários inimigos. Robert, quais são os nossos inimigos? Primeiro, o inimigo da nossa alma, o nosso adversário. Segundo, nós temos a nossa carne. Nós temos os nossos desejos, as nossas paixões. E nós precisamos lidar com isso. E o pecado. Só que nós precisamos lidar com essa questão e saber de uma coisa. Deus sempre quer que nós observemos tudo isso como Josué fez, enviando aqueles 2 homens àquela terra. E nós consigamos ter estratégias da parte de Deus para vencer os nossos inimigos. Nós não podemos lidar com os nossos adversários simplesmente dizer assim, não, eles vão nos vencer. Não, Deus quer que nós sejamos vitoriosos. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse assim que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele falou a respeito das adversidades, dizendo assim, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que
vencedores. Eu quero dizer isso para você, jovem. Talvez você está passando por um momento de aflição, um momento de adversidade, uma circunstância difícil na sua vida. Mas saiba de uma questão: nós somos mais do que vencedores em tudo isso. Nós já garantimos um milagre da parte de Deus, porque Ele está conosco. Tópico de número 2.2. Os espias são descobertos. Após atravessarem o Jordão, os 2 espias partiram para Jericó, que ficava aproximadamente 6,5 quilômetros. A princípio a missão não foi descoberta, mas ao cair da noite foi comunicado o caso ao rei de Jericó, que imediatamente mandou os seus soldados à propriedade de uma prostituta chamada Raabe. Os espias estavam hospedados lá, mas a mulher não revelou a presença deles, salvando as suas vidas. É interessante como Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados para estabelecer o seu querer. Quantas vezes isso acontece no dia a dia da vida de cada cristão? Pessoas não crentes são levantadas para abençoar e proteger os que são fiéis ao Senhor. Aquela situação em Jericó era imprevisível para os espias, para Josué, mas não para o Senhor. Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Me chama a atenção porque o que nós vamos entender aqui? Josué traçou uma estratégia. Mediante a orientação de Deus, ele mandou 2 espias para aquela terra. Mas quando os espias chegaram na terra, o que vai acontecer? Eles vão ser descobertos. O rei de Jericó fica sabendo daquela situação e fica sabendo do lugar aonde aqueles 2 homens estavam e manda que os seus soldados fossem até a casa de Raabe, uma mulher que era prostituta. E me chama a atenção quando eu olho para essa circunstância, para esse fato histórico bíblico, uma questão: que Deus vai levantar uma mulher que era improvável. Sabe aquela situação que eu e você, jovem, vivenciamos na nossa vida? Eu e você, irmão, vivenciamos na nossa vida, que a gente fala assim: como que aquela pessoa foi aparecer naquele momento? Porque Deus sempre levanta pessoas para poderem nos ajudar. Quantas das vezes a obra de Deus foi socorrida por pessoas que nunca viveram uma vida cristã, nunca tiveram um vínculo, um sentimento ou um envolvimento real com o Evangelho, mas Deus levantou alguém para abençoar financeiramente, ou seja, com algum outro tipo de característica. Porque Deus sempre levanta esse tipo de pessoas. É aquilo que nós ouvimos muito nos púlpitos da nossa igreja, que Deus levanta o ímpio para poder abençoar o justo. Sabe o que eu quero dizer para você? Vão existir circunstâncias da nossa vida que nós vamos nos deparar com situações onde a gente vai pensar que é o fim. Mas Deus vai nos enviar o escape, alguém para poder abençoar a nossa vida. Raabe foi e é a tipologia disso. É aquele momento aonde levanta-se alguém para poder socorrer-nos, para poder nos estender a mão, para nos dar um abraço amigo, para nos dar uma palavra amiga. Raabe aqui é aquela prostituta que se colocou num momento difícil e foi usada por Deus. E quando nós vamos olhar para a trajetória, nós vamos perceber que aquela mulher, ela teve também fé, e nós vamos falar posteriormente isso no tópico de número 3. Tópico 2.3. Um testemunho para os espias. Ao falar com os espias, Raabe, ela revela ter mais fé do que eles próprios. Perceba as palavras de Raabe. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela ainda acrescentou: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Para a bênção ser completa, ela acrescentou uma informação valiosíssima, que serviria de fortalecimento da fé do exército de Josué. O pavor de vós caiu sobre nós, e ninguém há mais ânimo algum. O que nós podemos perceber através dessa mulher? Que aqueles espias tinham um testemunho para poder levar até Josué. Aqueles espias foram alguém que vivenciaram uma situação aonde, quando eles chegassem diante do seu líder, diante do seu comandante, eles não iam falar só dos problemas, só das adversidades. A obra de Deus precisa de pessoas assim. Infelizmente, nós temos presenciado nos nossos dias pessoas que só contam as desgraças, as adversidades, as situações difíceis. Mas nós precisamos entender que eu e você, jovem, nós fomos chamados para testificar da grandeza de Deus. Deus nos levantou, foi para isso. Você já parou para pensar que em todo momento da nossa vida nós temos alguma coisa para agradecer?
Você já parou hoje para agradecer a Deus pela vida? Por agradecer para Deus que nós ainda não fomos acometidos, a nossa cidade não foi acometida por essa doença, por essa enfermidade? Você já parou para agradecer a Deus que Ele tem uma chamada na sua vida, uma obra na sua vida? Você já parou para agradecer a Deus que você tem uma família? Você não é desamparado, você não está sozinho. O testemunho daquela mulher, daqueles homens, foi o quê? Foi que aquela mulher reconheceu o Deus que eles serviam. Qual é o testemunho que eu e você temos para contar? Qual é o testemunho que eu e você temos para falar da grandeza de Deus? Nós estamos reconhecendo quem é Deus na nossa vida? As pessoas reconhecem o Deus que nós servimos? Vamos refletir sobre isso. Mais um pensamento aqui do escritor da nossa revista. Se Deus já havia prometido a vitória na luta contra Jericó, então por qual motivo Josué enviou espias a Jericó? Olha aqui, isso aqui é algo que nós precisamos refletir. Deus, através do seu Filho Jesus, Ele nos deu uma garantia. Qual que é a garantia? De que todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. Só que para que nós venhamos herdar a salvação, nós precisamos ir até o fim. Nós precisamos perseverar até a última hora. Nós precisamos perseverar até o último momento da nossa vida. E comigo e com você não é diferente. Aquela situação demonstrava o seguinte: Jericó aqui era o impedimento, era a dificuldade que eles iriam enfrentar. Só que tem uma coisa, Deus já havia prometido, mas eles precisavam lutar. Eles precisavam perseverar. Ponto importante. O líder precisa conhecer o seu campo de batalha. Isso é prudência. Mas também manter inabalável a sua fé no Altíssimo. Nós precisamos reconhecer aonde é a nossa peleja. E isso, jovens, não é ausência de fé. Isso não é ausência de cuidado de Deus. Isso não é ausência de qualquer circunstância que venha abalar o nosso ser. Não, muito pelo contrário. Quando nós conhecemos o nosso inimigo, nós estamos demonstrando o seguinte: nós somos prudentes. Nós sabemos que nós temos que tomar iniciativas, que nós temos que lidar com pontos específicos para que nós venhamos combatê-lo. E assim também é na minha e na sua vida. E, sobretudo, permaneça inabalável diante das dificuldades. Eu e você, nós não podemos nos esmorecer, nós não podemos de forma alguma fazer com que a nossa fé seja abalada. Robert, mas existem momentos que a gente vai se deparar com situações que parece que a nossa fé vai ser abalada? Sim, mas o escritor de Provérbios, ele disse assim: se te mostras fraco no dia da tua angústia, quão pequena é a tua força. E eu e você, querido jovem, nós temos uma força que ela vem de Deus. Por isso que nós precisamos viver a sua vontade e caminhar na presença dele. Tópico 3, nós já vamos partindo para o final. Raabe, uma heroína da fé. Uma mulher de fé. A figura de Raabe surgiu de modo inesperado na história dos hebreus, para demonstrar que Deus é soberano. Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou e fez da sua vida um instrumento em suas mãos. Sua ação é tão magnífica que lhe conferiu um status de heroína da fé. Depois da queda de Jericó, Raabe casou-se com um homem de Judá e gerou um filho, Boaz, o qual posteriormente casou-se com a moabita, Rute, assumindo assim a sua geração a linhagem real, vindo a tornar-se uma ascendente do Senhor Jesus. Olha como Deus é maravilhoso. E aqui eu paro para falar de uma outra questão. A nossa fé, os nossos atos, as nossas atitudes de fé, elas são reconhecidas diante de Deus. Quando a Bíblia vai nos falar em Hebreus capítulo 11, a respeito dos heróis da fé e das heroínas da fé, está citado lá o nome de Raabe, que anteriormente era conhecida como uma prostituta, mas agora é conhecida como uma heroína da fé, porque ela resguardou homens de Deus, ela acreditou no poder de Deus. Aqui a Bíblia vai dizer assim que posteriormente ela se casou com um homem da tribo de Judá. Ela gerou um filho chamado Boaz, que depois vai se casar com a moabita chamada Rute. E depois nós vamos entender que esse mesmo homem foi avô de Davi, e eles participaram então da linhagem real que está descrita, salvo engano, no livro de Lucas. E Raabe vai fazer parte da genealogia de Jesus. Sabe por quê? Por causa da fé, por causa de uma atitude de fé, porque uma mulher acreditou no poder de Deus. Eu
quero dizer para você que está me ouvindo nesse momento, talvez o mundo, a sociedade já te deu alguns títulos que você às vezes olhou e falou assim, nossa, mas que coisa triste. Ou para alguém que você conhece. Só que eu quero dizer uma coisa, Deus pode mudar a sua história. Deus está preparando você para um tempo de conquistas. E aquilo que a sociedade, aquilo que os homens já disseram em outrora, não vai ser o que vai permanecer na sua vida. Porque Deus tem algo maior para você. Uma mulher de estratégia. Porque se tinha fé, tinha que ter estratégia também. A mentira de Raabe foi um pecado originado da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e a sua lei. Pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição, mas sem mentir, como aconteceu com Abraão quando foi questionado por que Isaac acerca do cordeiro e do holocausto. Em Jesus, quando seus irmãos perguntaram-lhe se ele não iria à festa de Jerusalém. Deus abençoou a Raabe, não por sua mentira, mas por sua coragem e fé. O que nós precisamos entender aqui? Raabe, ela agiu sim de uma forma estratégica. Só que aqui nós estamos falando de uma mulher que ainda não tivera um encontro com Deus. Um encontro verdadeiro e genuíno. Porque para nós podermos agir, jovens e queridos irmãos, de uma forma correta, nós não precisamos usar de mentira. Nós não precisamos usar de qualquer tipo de situação. O que nós precisamos é de sabedoria e discrição. E o grande problema da nossa sociedade é essa. O grande problema que nós estamos vivenciando nos dias é que as pessoas não têm sabedoria para lidar com uma questão. Por vezes a gente prega sobre domínio próprio, sobre temperança, sobre várias coisas. Mas quando nós lidamos com uma circunstância diversa, com um problema difícil, a primeira coisa que a gente faz é desesperar. É agir de forma insana, de forma insensata. Eu e você precisamos entender. Deus nos deu sabedoria. Deus nos deu entendimento para que nós venhamos agir diante das situações e agir com muito pensamento. Robert, mas até em momentos da vida espiritual, sim. Paulo adverte-nos que o nosso culto, até na igreja, até a forma de nós lidarmos com a sociedade, tem que ser de uma forma racional. Paulo diz assim, o vosso culto é racional. Nós precisamos fazer as coisas com raciocínio. Deus fez o homem com essa capacidade, a capacidade de pensar antes das ações. Porque nós sabemos que depois que nós agimos, por vezes as nossas atitudes já não tem mais como nós voltarmos atrás. Vamos continuar. A longanimidade de Deus em relação a suportar muitos pecados é surpreendente. O Senhor, Ele não nos destrói nos nossos erros, mas nos corrige com a sua palavra, abençoa-nos e diz, vai e não peques mais. Suas misericórdias renovam-se a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos por sua justiça. Olha o que nós aprendemos aqui. Anteriormente, o escritor vai falar sobre Abraão. Quando Deus falou com Abraão e falou para que ele fosse até aquele holocausto e sacrificasse o seu filho. Perceba que Abraão não mentiu em momento algum. Quando o menino questionou, aonde está o cordeiro? Ele falou assim, ó, o Senhor proverá o cordeiro para si. Perceba que ele saiu de casa e não comunicou nada com Sara, com muita discrição. Diante dos servos, ele vai agir também com discrição. Só que aqui nós vamos entender uma coisa, nós não precisamos mentir. Nós não precisamos inventar. Nós não precisamos criar uma situação para que aquilo que Deus nos prometeu aconteça. O que Deus prometeu para mim e para você, querido irmão, querido jovem, vai acontecer. Mas seja sábio, lide com as situações de uma forma correta. Eu não estou falando aqui de ausência de verdade. Eu estou falando de sabedoria diante das situações. Tópico 3.3. A mulher do fio de escarlate. A história de Raabe prefigura um projeto divino que se revelaria séculos depois com seu descendente mais nobre, ou seja, o Senhor Jesus. O fio de escarlate que pendia sobre a janela da sua casa no dia da invasão em que a forte muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação disponível a todos os homens que se arrependessem dos seus pecados. Assim como a saída do Egito foi o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, a qual salvou os primogênitos da destruição e do anjo da morte, 40 anos depois, Deus olhava mais uma vez para a cena do Calvário
inspirou os jovens espias a usarem como símbolo da redenção da família de Raabe um fio vermelho. O Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu, apontando para o momento em que o seu filho desceria do céu e, por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morreria numa cruz, trazendo a salvação. O que eu e você precisamos entender, querido jovem? Quando Raabe ela vai criar aquela situação para preservar aqueles homens, havia também um combinado entre eles. Porque por causa daquela situação, quando eles entrassem em Jericó, somente a casa de Raabe seria preservada. Robert diz assim, como que eles saberiam, como que os guerreiros saberiam aonde eles deveriam entrar e aonde eles não deveriam entrar? Aí eles combinaram de colocar sobre uma janela um fio de escarlate, ou seja, um fio vermelho, um fitilho, para que pudesse demarcar aquela casa. Isso era algo que apontava para a cruz. Porque tudo que nós vamos olhar no Antigo Testamento aponta para Cristo. Aqui é o que nós chamamos de tipologia bíblica. Ou seja, é um tipo do sacrifício de Jesus que também preservara toda a humanidade. Porque João 3,16, a Bíblia é enfática ao dizer assim, que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que estava nos demonstrando aqui era uma coisa, que aquele fio demonstrava também o sacrifício de Jesus que aconteceria posteriormente, por causa da minha e por causa da sua vida. O que eu e você precisamos entender, jovens? A mulher do fio de escarlate. Sobre nós temos também isso. Nós temos a marca do sangue de Jesus, para poder nos preservar de qualquer condenação que o mundo queira nos impor. Pensamento. Como pode uma prostituta entrar na genealogia de Jesus Cristo? Aqui é uma questão que nós precisamos falar. Porque isso é algo improvável. É por isso que Paulo escreve aos Romanos, dizendo assim que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. É por isso que Paulo ele é enfático ao dizer assim, na sua carta também, que Deus usa as coisas que os homens, por vezes, vão se confundir. E eu e você precisamos entender isso. Você, jovem, precisa entender isso. Talvez na sua ótica, talvez no seu pensamento, você não é. Mas Deus tem especialidade em poder pegar quem não é e fazer com que seja. Deus tem especialidade em pegar quem o mundo aponta como sendo um perdido, um drogado, alguém que não tem solução, e Deus pega esse e se assenta entre homens especiais, assenta eles entre os príncipes e capacita-os com o seu poder. O Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu apontando para o momento em que o seu filho desceria e por amor à humanidade nasceria de uma virgem e morreria numa cruz trazendo salvação. Hoje nós falamos sobre preparativos para a conquista. E eu quero dizer para você que ainda hoje, tudo que nós estamos vivenciando aponta para uma questão, para o Filho de Deus que deu a vida dele em prol da humanidade. Eu quero fazer um convite para você que está me ouvindo, você que esteve comigo nesse momento aprendendo essa palavra. Saiba que Jesus verteu o sangue dele na cruz do Calvário por causa de mim e por causa de você. Se você está vendo essa aula e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, é tempo de você refletir sobre isso. É tempo de você aceitar aquela marca, como aquela mulher colocou aquele fitilho que prefigurava, que fazia uma alusão ao sacrifício de Jesus. Eu e você também precisamos do sangue de Jesus na nossa vida. É tempo de você entregar a sua vida para Jesus e saber que Deus tem uma vida de conquista para você, que Deus quer preparar você como Ele preparou aquele povo para entrar na terra de Canaã. Deus quer preparar você para entrar no céu, para morar na cidade celestial. Conclusão. O livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder, esperando um milagre para atravessarem o Jordão rumo a Canaã. O povo, atendendo à ordem de Josué, preparou-se para a conquista de Deus e fez milagres. Levantou-se até inimigos para os ajudarem, como foi o caso de Raabe, a meretriz, a qual pela fé não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Querido jovem, nós estamos falando de uma história onde Deus vai preparar um povo. Deus vai preparar uma nação e vai fazer com que vários preparativos fizesse com que aquele povo conquistasse a promessa de Deus. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração nesta manhã.
em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento que nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, Deus quer fazer com que você conquiste várias coisas na sua vida. Qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto? É uma faculdade? É na vida sentimental? É na vida no âmbito acadêmico? É na sua vida ministerial? Não importa o que você esteja passando, vivenciando. Saiba que isso são os preparativos de Deus para a conquista, como nós falamos nessa lição 3. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer fazer com que você vivencie momentos de conquista, de bênçãos, de alcance de grandes coisas na sua vida. E você não pode desanimar diante das adversidades. Eu quero orar junto com você nesse momento, para que nós possamos dar o término dessa aula e saber que Deus está nos preparando para morar no céu. Senhor, eu preguei a Tua palavra nesse momento, Jesus. Eu deixei aqui a lição de número 3, falando de preparativos para a conquista. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor vá de encontro à vida desse irmão e desse jovem que está me ouvindo, meu Pai. Deus, eu sei que vários de nós temos sonhos, projetos de vida e várias circunstâncias que nós traçamos no decorrer da nossa trajetória nessa terra. Mas eu quero te pedir, meu Deus, em especial por esse alguém que deixou de sonhar, deixou de projetar, por esse alguém, Senhor, que já não acredita mais nas suas promessas. Senhor, vai de encontro a essa vida, vai de alcance a esse coração. Meu Deus, fortalece-o com a presença do Teu Espírito Santo e com a marca do Senhor Jesus, que é a salvação da humanidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Querido jovem, não se esqueça. Nós estaremos aqui logo mais para juntos aprendermos a palavra de Deus e participarmos juntos da Escola Bíblica Dominical, a escola que ensina ao mesmo tempo que evangeliza. Deus te abençoe, em nome de Jesus.